Queridos irmãos, a graça e a paz, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa 8ª aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Nós estamos aqui nesta segunda parte desta 8ª aula e a página de número 34, página de número 34. Lembrando aos alunos que nós estamos falando sobre a preservação da salvação. A preservação da salvação. Nós já falamos na aula passada sobre santificação, meios auxiliares de santificação, meios divinos de santificação. E agora vamos entrar aqui dando continuidade à preservação da salvação, porque é através da santificação que o crente ele consegue preservar a santificação. Tem até uma palavra que diz assim em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós falamos também dentro da preservação da salvação, falamos sobre a tentação, que é uma arma terrível do nosso adversário. O adversário ele usa a tentação para nos tirar do foco da santificação, porque assim fica mais fácil dele fazer nós perdermos a nossa salvação. Então vamos para a página de número 34, que vamos falar sobre a tentação, e vamos tirar como exemplo aqui a tentação de Jesus. Nada melhor falar sobre a tentação de Jesus quando ele foi tentado, lá no deserto pelo diabo. Mas Jesus resistiu ali às tentações de Satanás e ele venceu, ele conseguiu vencer. E se nós também estivermos firmes com ele, nós venceremos pelo sangue de Jesus. Então o próprio Jesus chegou a ser tentado pelo diabo. Motivo porque Jesus foi tentado. Vamos ver aqui o motivo porque Jesus foi tentado pelo diabo. Letra A. Jesus foi tentado para provar que ele realmente era um homem perfeito, sem pecado. Vamos ver aí em Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Também o capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4 e versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo. Em tudo que você imaginar, Jesus foi tentado. Então Jesus ele foi um grande exemplo. Ele se tornou um grande exemplo para nós. Exemplo de perfeição. Como está lá em 1 Pedro 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo foi tentado em nosso lugar, deixando ali um exemplo para nós seguirmos o seu passo, os seus passos. Então, Jesus mostrou
que a tentação em si não é pecado. Não é pecado ser tentado. A tentação em si não é pecado. Ele foi tentado, mas obteve vitória total. Vitória total. Então, não é pecado o crente ser tentado. Todo crente é tentado. Todo crente. Ele passa pela tentação. O perigo é ceder à tentação e ser reprovado por Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus foi esse exemplo, né? Mostrou que a tentação em si não é pecado, pois embora tendo em tudo permaneceu sem pecado, ele foi tentado, permaneceu sem pecado. Mostrou também que o aparecimento da tentação na vida do crente não é um sinal de que o crente é fraco. Não. O sinal da tentação na vida do crente não quer dizer que o crente é fraco, porque está sendo tentado. Nada disso. Pois, embora Jesus fosse e é perfeito, também foi tentado. Jesus foi perfeito e continua sendo perfeito. Embora ele foi tentado, mas teve vitória total sobre as tentações. Essa vitória mostra-nos o caminho para termos sucessos na tentação. Vamos ver aqui a letra B. As tentações que Jesus sofreu revelam as estratégias de Satanás. Do mesmo modo que Satanás tentou a Jesus, ele vai nos tentar também. A tentação que Jesus sofreu vai revelar para nós as estratégias de Satanás. Letra C. Na primeira tentação, o inimigo procurou instigar Jesus a usar o poder que havia recebido para exercer o seu ministério para seu próprio proveito. Está lá em Mateus 4, e não precisa de ler. Jesus realmente possuía e possui poder para transformar pedras em pão. Jesus, ele possuía e possui poder para transformar pedras em pães. Mas ele não transformou? Por quê? Porque Jesus não ia andar por ordem de Satanás. Ele não ia fazer nada porque Satanás estava mandando, estava ordenando. Então, Jesus venceu Satanás aí. Resistiu. Ele resistiu Satanás aí nesta tentação. Vem aqui, mais tarde, ele multiplicou o pão. Lá na hora da tentação, ele não transformou pedra em pães, não. Mas mais tarde, ele mostrou que ele tem poder, sim, para transformar qualquer coisa em pão. Pois vemos que ele transformou, ele multiplicou os pães lá em Mateus 14, do 13 a 21. Mas ele fez isso para glorificar o seu Pai e para dar de comer aos homens famintos e que para seu próprio proveito. Aos homens famintos e não para o seu próprio proveito. Quer dizer, ninguém faz milagre para o seu próprio proveito. Deus não vai me usar para eu fazer um milagre para o meu próprio proveito. Ele vai me usar para fazer um milagre para ajudar outra pessoa, mas não em prol de mim mesmo. Vamos lá. Então vemos que ao refutar o diabo disse, ao refutar o diabo, Jesus disse:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa palavra da boca de Deus nos mostra que Jesus não queria fazer e nem faz milagres conforme a vontade do inimigo. Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus queria dizer que ele não faz milagre para agradar o diabo. Todo milagre que é feito por Jesus é para glorificar o nome de Deus. Então vamos lá, vamos continuar, né? Vemos que já o nosso amado e Salvador Jesus Cristo provou que todos os milagres que ele fez foi somente para a vontade de seu Pai. Logo, Jesus não fazia milagres de si mesmo, porque ele não buscava a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai. Está em João 5:19-47, procura que nós vamos ler. Jesus não aceitou receber sugestões de Satanás, por isso ele venceu. João 5:19 até o 47. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhantemente o fez. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que fez. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. E ao Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 47. Versículo 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Letra D. Na segunda tentação, Satanás propôs que Jesus se lançasse do pináculo do templo para onde ele havia sido levado. Está lá em Mateus 4:5-7. Satanás tentou Jesus a assumir os riscos e a se mostrar corajoso, saltando de uma grande altura. Jesus rejeitou a proposta porque jamais obedecerá a Satanás, a fim de tirar qualquer dúvida em torno à sua proposta. Satanás citou uma palavra das Escrituras que fala da proteção divina. Salmo 91, versículo 11. Que ele citou assim, que os seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar com teus pés em pedra. Mas Jesus, ele refutou Satanás pela palavra. Pela palavra, ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porém, nesta citação, Satanás omitiu a parte que fala da promessa de Deus, de guardar o Filho em todos os teus caminhos.
Salmo 91:11. Jesus sabia que a promessa de Deus não era para tentar a Deus, mas para a proteção nos caminhos traçados por Deus. Vamos para a página de número 35. Página 35. Letra E. Na última tentação, Satanás foi ainda mais atrevido. Mostrou a Jesus em um só momento todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares, prostrares e me adorares. Mateus 5, 8, 9. De que maneira Satanás... Mateus 4, 8 a 9. De que maneira Satanás conseguiu mostrar isso a Jesus? A Bíblia revela que o diabo o transportou e levou a Jesus. Porém, o diabo prometeu aquilo que ele não podia. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então tudo é do Senhor. Satanás diz: tudo isso eu te darei, se prostrando me adorares. Satanás não tinha nada. Ele não tinha nada para oferecer a Jesus. Pode ver que a Bíblia vai dizer que o diabo transportou Jesus a um monte muito alto. Quer dizer, ele foi em algum lugar muito alto que deu para mostrar a Jesus todos os reinos deste mundo. E Satanás faz uma proposta, querendo dar para Jesus uma coisa que não é dele. Porque tudo que existe é de Jesus, é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele se contém, é do Senhor. Satanás não possuiu nada, ele somente usurpou do poder maligno que exerce. Vamos ler em 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. Ademais, a glória que ele prometeu é passageira. 1 Pedro 1. É o capítulo todo. E Daniel 4, o capítulo todo também. Jesus rejeitou o domínio e o poder oferecido por Satanás, porque ele mesmo não queria nenhuma autoridade que não fosse de Deus. Jesus não queria nenhuma autoridade que não fosse de Deus. Ele não queria uma coroa sem cruz. Por isso escolheu o caminho da cruz e a coroa de espinhos, para com ela ganhar para nós uma coroa de justiça. Segunda carta de Paulo aos Timóteos 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Finalmente Jesus disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Mateus 4:10. A Bíblia diz que devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Está lá em Tiago 4:7. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então devemos nos sujeitar somente a Deus e resistir ao diabo.
terceiro ponto aqui. Vamos falar sobre o caminho da vitória sobre as tentações. Caminho da vitória sobre as tentações. A Bíblia mostra que o crente tem possibilidade de vencer. Quando Jesus mandou João escrever as 7 cartas para as igrejas da Ásia, em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1 a 11, citou a cada uma delas a palavra, dizendo: a quem vencer. Vamos ver na Bíblia, Apocalipse 2, versículo... Apocalipse 2, o capítulo todo vai falar aí a quem vencer. E também Apocalipse 3 vai estar falando 7 vezes aí, tá? No capítulo 2 e no capítulo 3. Nós vamos encontrar 7 vezes falando a quem vencer. Aí o Senhor fará uma promessa para aquele que vencer. Citou a cada uma delas a palavra a quem vencer, em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 7 a 8. Assim, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Vejamos as condições para o caminho da vitória. Vamos ver as condições para o caminho da vitória. Letra A. O crente deve vigiar. Então a primeira condição aí para o caminho da vitória é vigilância. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a vergonha da sua nudez. Apocalipse 16 e 15. Embora sejamos salvos e tenhamos colocado os nossos pés sobre a rocha. Salmo 40, versículo 2. Leiamos Salmo 40, versículo 2. Os nossos pés estão firmados sobre a rocha. É por isso que nós vencemos. E esta rocha aí é Jesus Cristo. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo ou de lama, lodo. Firmou meus pés sobre a rocha. Oh, glória a Deus. Essa rocha é Cristo Jesus, que estamos com nossos pés firmados nele. Quem está com os pés firmados em Jesus pode passar por qualquer tentações, por qualquer tipo de tentações, que ele vai vencer pelo poder do precioso sangue de Jesus Cristo. Devemos sentir a nossa inteira dependência de Deus e pedir: guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Salmo 40, versículo de número 11. Precisamos vigiar e orar. Está em Efésios 6 e 18. Orar em todo tempo, vigiando nisto, com toda perseverança. Então isso aí é a nossa parte. Nós temos que vigiar sempre. Vigiai em todo tempo.
Orai em todo tempo e vigiando nisto com toda a perseverança. 1 de Pedro 4,7 também vai falar sobre a vigilância. Vamos ler. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Diante dos ataques constantes do diabo, em 1 Pedro 5:8, prepara aí para ler, nosso espírito está pronto e a nossa carne é fraca. Vamos ver aí? 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede vigilante e sóbrios. Cuidado. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para que possa tragar. Mas se o crente estiver na comunhão com Cristo e estiver andando no temor do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Amém? Maravilha, né? Então, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Satanás, ele está ao derredor, mas ao redor ele não entra, porque o anjo do Senhor está nos guardando. Mateus 26:41 vai falar assim, olha, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus prometeu que se o pai de família vigiar por causa do ladrão, a sua casa não ficará minada, não ficará roubada. Mateus 24:43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não a deixaria minar a sua casa. Amém. Essa casa aí é essa casa aqui, ó. É esta casa que o inimigo fica louco para roubar, para minar, para entrar nesta casa. Mas se nós estivermos em vigilância, Satanás não entra, não. Temos que resisti-lo. Mas nós não conseguimos resisti-lo por nós mesmos. É só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É só com o poder do nome de Jesus na nossa vida, a autoridade do nome de Jesus, é que nós conseguimos vencer as estratégias, os ardis de Satanás, as tentações do inimigo. Nós venceremos pela fé, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Deus ajuda aquele que vigia. Então, o homem tem que vigiar. Se ele não vigiar, Deus também não vai ajudar ele, não. O homem tem que fazer a parte dele, vigiar. O resto, deixa com Jesus que ele garante. Letra B. Letra B. O crente deve ter o propósito de permanecer no Senhor. Atos 11:23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Amém. Um propósito firme gera firmeza de coração, o qual proporciona poder sobre a sua própria vontade, que está lá em 1 de Coríntios 7:37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem. Faz bem. Amém. Foi com este propósito que Daniel ficou firme e fiel a Deus no palácio da Babilônia. Está em Daniel 1:8. Vamos continuar. Foi também com este propósito que Ruth,
decidiu não se afastar da sua sogra Noemi, quando esta pretendia voltar para a terra prometida. Lá está em Ruth 1, do 16 ao 18. Esse nós vamos ler. Ruth 1, 16 a 18. Ruth, ela decidiu não se afastar de sua sogra. Ruth aqui representa a igreja fiel, que não quer se afastar de Jesus Cristo. Leiamos. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo Noemi que todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar. Isto, Ruth aqui é um grande exemplo, porque ela retrata aqui a igreja fiel, que não abandonou a sua sogra Noemi por causa de tribulação. Vamos ver uma outra aí, também nesse mesmo livro, que é a órfã. A órfã é o símbolo da igreja infiel, né, que ficou para trás, não quis seguir junto. Então, quando este propósito firme, não significa que o crente tenha que lutar com o seu próprio poder. A Bíblia diz que Deus cumpre com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, como está em 2 aos Tessalonicenses 1, versículo 11. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém. Deus é quem opera o querer, também opera o efetuar. Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. É Ele que lhe é agradável. Hebreus 13, 21. Desta maneira, o crente se torna forte para resistir ao diabo, que assim fugirá. Lê o Hebreus 13, 21 e também o Tiago 4, 7. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. O crente recebe força de Deus para se frear e fugir de toda aparência do mal. Salmo 39, versículo 1. 1 Timóteo 6, 11 a 21 e 2 Timóteo 2, 22. Prepare para ler. Assim se conservará no caminho do Senhor. Vamos ver aí. Salmo 39, 1. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na minha presença, o ímpio. 1 Timóteo 6, 11 a 21. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado, e tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, e a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que lhe foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-as alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém. Conselho maravilhoso de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo 2:22 também. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Assim se conservará no caminho do Senhor. 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém. Aquele que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e neste o maligno não toca. Página de número 36. Página de número 36, letra C. Aquele que mantém o mal à distância regulamentar, guarda a sua alma. A Bíblia diz: espinhos e laços hão no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Provérbios 22:5. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Provérbios 5, versículo 8. Passa de largo. Provérbios 4, 14, 15. E Salmo 119, versículo 101. Esse Salmo 119, versículo 101, nós iremos ler. Mas aqui Provérbio está falando aqui, Salomão está falando aqui em Provérbio, para nós fugir da aparência do mal. Foge dela, longe dela seja o teu caminho, e não chegues à porta de sua casa. Aqui fala da mulher adúltera, né? Para fugir da mulher adúltera, né? Perigoso. E não chegar perto da porta de sua casa. Aí fala que passa de largo. Vigilância. Salmo 119, 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Amém. Pois aquele que passa pela rua, perto da sua esquina, se põe em perigo. Provérbios 7, 8. Quando Pedro seguiu de longe, quando Pedro seguiu de longe, pôs-se em perigo. Pôs-se em perigo. Lucas 22, versículos 54 a 62. Vemos que Pedro estava seguindo Jesus de longe.
Isso colocou Pedro em perigo. Ele foi tentado ali. E ele cedeu à tentação. Porque estava seguindo Jesus de longe. Por isso é que devemos seguir ao Senhor Jesus de perto. Salmo 63, versículo 8. Leiamos, portanto. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A minha alma se apega a ti e a minha destra lhe ampara. Então temos que ficar pertinho do Senhor. Chega mais perto. Se aproxima mais um pouco dele. O crente deve também evitar a companhia daqueles que dão mau exemplo. 1 de Coríntios 15, 33. Já viu aquele ditado? Quem anda com porco, come farelo. Me diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, a companhia fala muito alto de quem a pessoa é. Não vem com essa conversa não, que eu vou andar com fulano, tem a vida toda atrapalhada para lá. E isso aí não vai me contaminar não. Contamina sim. Contamina sim. Que as pessoas que vê a pessoa andando com a outra pessoa que dá mau testemunho, vai se assemelhar. É semelhante. Viu? Mesmo que você não faça o mesmo que a pessoa faz, mas que tu vai ficar sujo, vai sim, como aquela pessoa está suja. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 22 e 24. Não te associeis com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Tá vendo aí? O mexeriqueiro, quem é mexeriqueiro? Fofoqueiro. Fofoqueiro. Revela segredo. Viu? Não pode se misturar com esse tipo de gente não, viu? E vai revelar o seu segredo também. Um dia você conta um segredo para ele, que não é para ser contado para ninguém, e ele vai te levar o seu nome para frente. Cuidado com o mexeriqueiro, hein? Descasca a mexerica para você ver. Onde você passar, o cheiro dela vai estar passando junto com você. Viu? Assim é o fofoqueiro, mexeriqueiro, tá? Toma cuidado. Vamos continuar aqui. Ele revela segredo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu li aí, foi Provérbios 20, 19. Salmo 1. Aí você vai falar tudo, né? Pode ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não se murcha, e todo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Também Josué, aí, Josué 23, do 11 ao 16, vai estar falando. Porquanto guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a ela entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos,
até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem só uma palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, e nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos diz, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredires a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes servirdes a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Muito bem, tá vendo aí? Não podemos misturar com pessoas que fazem o mal, vão se assemelhar a ele. Nós não podemos ficar errando juntamente com os que erram. A Bíblia diz: os retos fazem o seu caminho, desviar-se do mal. Desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a alma, preserva a sua alma. Esta palavra está em Provérbios 16 e 17, letra D. O crente deve aceitar o socorro que Jesus oferece aos que estão sendo tentados. Hebreus 2 e 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Letra E. Jesus se ofereceu a si mesmo para nos ajudar. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28 e 20. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Filho de Deus vence o mundo. Todo aquele que crê no Filho de Deus vence o mundo. Está em 1 de João 5, 4, 5. Vamos ler. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Glória a Deus. É pela fé que nós vencemos o mundo. Temos que ter fé. Fé no poder de Deus. Fé no nome de Jesus. Fé no sangue de Jesus. E nós venceremos. Venceremos pela fé. Porque a nossa vitória está no sangue de Jesus. Então, esta é a fé que vence o mundo. Muito bem. Pelo sangue de Jesus podemos ser vencedores. Apocalipse 12, versículo 11, que vai dizer: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho da sua palavra. Então, o sangue de Jesus nos ajuda a vencer. E também o testemunho que nós damos pela palavra de Deus nos faz vencedores. Mas se o crente for vencido pela tentação e buscar a ajuda de Jesus, ele vem ao encontro do crente vencido e o ajudará a reabilitar-se. Letra F. Jesus também quer ajudar-nos a usar uma poderosa arma que temos, isto é, a palavra de Deus. Arma poderosa que nós temos, a palavra de Deus. Foi essa arma que ele usou contra o tentador lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Mateus 4 e 10.
Também podemos vencer pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi, ó, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no coração. Quando você for cometer algum pecado, o Espírito Santo vai falar na sua mente: olha, a palavra de Deus diz assim, e você vai resistir às tentações do pecado. Vamos ler também aí o Salmo, o verso, né? Verso 101 do Salmo 119. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Amém. 1 de João 2:14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Usemos, pois, a sabedoria, a poderosa. Usemos, pois, a poderosa palavra de Deus. Hebreus 4:12. Pode ler porque é muito importante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ô, palavra poderosa é a palavra de Deus. Ela é como espada afiada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar na divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e ainda é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Será que se você chegar para o melhor médico ou cientista agora e perguntar para ele: olha, me diz, me mostra onde está a divisão da minha alma e do meu espírito, será que ele vai saber te responder? Claro que não. Mas esta palavra, a palavra de Deus, ela penetra lá na divisão da alma, do espírito, nas juntas, medulas, ela alcança o líquido da espinha dorsal e ela ainda discerne pensamentos e intenções do coração. Este é o poder da palavra de Deus. Vamos tomar posse do poder da palavra. Vamos pronunciar, vamos pregar a palavra, vamos ensinar a palavra. Há poder na palavra. O apóstolo Paulo diz: eu não envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gregos. Muito bem. Então aqui está, né, a palavra de Deus, que é a espada aguda. Em Efésios 6:17 vai dizer, né? A vitória é a nossa esperança. E a vitória, Efésios 6:17 vai falar sobre a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é a espada inflamante do Espírito Santo, para colocar em nossa boca a palavra certa na hora da tentação. E nós venceremos pelo sangue do Cordeiro, pela sua palavra. Muito bem. Vamos aqui, ponto 4. Jesus ainda prometeu dar-nos o Consolador. Ele prometeu dar-nos o Consolador. Jesus ainda prometeu dar-nos o Consolador para nos ajudar a obter vitória sobre a carne. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprieis a concupiscência da carne. Nos fortificar contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:10-12. Quando ao mais seres fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Aquele que está cheio do Espírito Santo pode vencer os dias maus. Glória a Deus, né? Aqueles que estão cheios do Espírito Santo pode vencer os dias maus. Dias maus, ele chega para todo mundo. Ele pode chegar para um hoje, pode chegar para outro amanhã, mas pode chegar para todo mundo de uma vez. Nós estamos passando agora por um dia mau. Olha como é que está essa pestilência aí, essa pandemia, que quando a gente pensa que vai acabar, que vai diminuir, é pelo contrário. A gente pensa que vai diminuir, pelo contrário, vai aumentando. E ainda vai passando por mutações, né? Vai evoluindo, vai fortificando. E esse dia mau aí pegou todo mundo, pegou o mundo inteiro. Ninguém sabe mais o que fazer. Ninguém sabe, a medicina está perdida. A ciência é muito mais. Os poderosos estão abalados, porque está descendo rico, pobre, pequeno, grande, doutor, analfabeto, indouto, estão todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco. Ninguém tem solução para ninguém. A solução só está em uma coisa: arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus, e Ele voltará para nós, porque a Bíblia é verdadeira. Em 2 Crônicas 7,14 vai estar dizendo assim, olha, o Senhor vai começar do versículo de número 12, dizendo assim a Salomão: eu ouvi a tua oração, Salomão. E eu vou te dizer uma coisa, olha, se eu cerrar os céus a ponto de não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas infelizmente, quanto mais aumenta a pandemia, mais o povo está errando e pecando, e está parecendo os dias de Noé, né? E de Sodoma e Gomorra também. Mas é para cumprimento da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz assim, o próprio Jesus falando, que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e ninguém perceberam, e levou a todos. Também no dia de Ló, aconteceu a mesma coisa, né? Aí, até que caiu fogo sobre a cidade, e eles foram todos destruídos, mas Deus tirou os remanescentes fiel que estava lá, que foi Ló e a sua família. Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos para o ponto 5. A oração e a vigilância são os meios principais para obtermos vitória. Oração e vigilância são os meios principais para obtermos vitória. Todos estes meios que Jesus nos oferece, pelos quais nos deseja dar vitória, tornam-se poderosas e eficientes na vida do crente que vive em oração. Jesus vinculou o poder para ter vitória sobre a carne, a oração. A oração é o primeiro instrumento que nós temos que usar para obter poder sobre a carne. Jesus disse assim, olha, vigiai e orai
para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 28, 41. E o salmista Davi registrou a sua experiência neste sentido: invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Salmo 18, versículo 3. Que Deus nos ajude e nos guarde na hora da tentação. Então, meus amados irmãos, nós vamos ter que terminar agora a aula aqui, prometendo voltar na próxima aula com o ponto 6, que vai falar sobre a doutrina da preservação na salvação. A doutrina da preservação da salvação. Nós falamos aqui até o ponto 5, né, sobre a oração e a vigilância, e nós prometemos voltar na próxima aula, dando prosseguimento a esta aula. Que Deus abençoe a todos. Fico na paz do Senhor Jesus.